O primeiro, o módulo 4 do quadrinho do Marcos e Pedro Samuel. Vamos apresentar nossos personagens, né? Personagens que nunca apareceram, né? Que não aparecem nos quadrinhos. Deu. Ó. Não ligue pra esses barulhos de fundo. Só pra ver, ó. A Trix tá maltratando já o Roberto. Parou de maltratar ele. História alternativa, o Nipo aparecendo, ele não falava, mas ele fala agora. E eu mudei a história, porque como de fato os quadrinhos do Marcos não são canônicos no desenho, né? O desenho é diferente, o quadrinho é outro. Nessa história aparece outro robô que tenta matar o Nipo. Ele fala que ele não presta pra nada. Que é o episódio do golpe, da viagem falsa, que é o que eu fiz aquela remake, só que sem essa nova versão. Literalmente o Eduardo ele bate no caminhão nessa versão. Não. Aparece alguns personagens que nunca apareceram, né? Que ao invés do. Aí aparece um personagem negro, na verdade, que existia, mas só que dessa vez existiam esses dois. Referência à volta dos personagens antigos. Esse aqui quase não, ele não voltou mais, né? Ó, bastante fiel. Aqui, ó. E tá aqui o portão. E pra quem não sabe, é pra referenciar um lugar onde eu encontrei os quadrinhos. E isso é uma referência a ter encontrado a Lost Media. Isso é uma referência da antiga versão do Marcos, né? Aí voltou os personagens com uma nova versão. Eles ficaram mais bonitinhos, né? Então tá aqui mais bonitinho. Que é um show de mágica. Não, nada a ver com o negócio de Terrible Mouse. Nada a ver com o Bullet Rabbit. Não sei como é que fala. Nada a ver, tá bom? Ó. Esse é o quadro onde o Rick e o Bola voltaram, né? O Chico sempre aparecendo em todos os fundos. Um quadrinho, uma tirinha do Jimmy, ou Dimi. Se vocês querem falar, aí aparece esse cachorro que não é o Doug, é o Valentão, que fica maltratando o Jimmy e o Doug. Lembrando, na verdade ele não quer maltratar, ele quer literalmente roubar o Doug do Jimmy. Um negócio que eu tinha feito da escola, que eu decidi colar, né, que é bonitinho. Tá aqui o Marcos, que é uma referência a um desenho que eu tinha feito do Marcos. Um negócio pra pintar, do Joaquim. A volta do Gonzo com o nosso querido Dr. Melvis, ou Dr. Arlan. Como é que o Dr. Arlan ficou bombado, né? De novo. Que é um especial de Halloween, que eu acho que já tá acabando o Halloween. Onde aparece um palhaço, né? E eu sei que isso não é comemorado muito aqui no Brasil, mas só coloquei pra ser um especial. Aí na verdade era um dos amigos e o palhaço feito dele foi preso finalmente. E tá lá o personagem mencionado que aparece, que ele aparece nos quadrinhos somente. Mas ele vai aparecer no desenho clássico. Que é o acampamento, onde aparece aquele professor malvado, né? Aqui tem um ônibus, né? Que foi ameaçado por esse cara. Ele até fala isso, né? Dá pra ver que tem uns personagens aqui, tem até um corvo. O JK. Aqui tá um quadro aí, depois o Marco pede ajuda às irmãs do Eduardo e seus amigos, né? E, ó. Aqui é as férias. Eu sei que elas não aparecem, mas que não tá pintado direito. O quadrinho da Melissa. Eu sei que ela não apareceu muito. Ela só apareceu 2 vezes, né? Só tem esse quadrinho. Eu não tinha muita ideia pra ela aparecer, mas ela vai aparecer mais no módulo 5, que vai sair só no próximo ano. E eu não vendo, tá bom, gente? Eu não aviso que eu não vendo. Que é essa invenção que o Samuel tá tentando inventar, como antes ele era, né? Ele não quer voltar a ser vilão, ele quer voltar a inventar. Aí ele inventou um pássaro, depois ele inventou um spray pra ferrugem, né? Que o Eduardo tá ficando enferrujado. Aí ele usou um spray que faz o Eduardo ficar novinho em folha.
E ele vai vender esse negócio, né? Ele vai vender, ele vai fazer um monte. Que é a volta do balde, e é diferente essa versão. Ao invés de nós fazer no jogo fiel, o Marco vai ter que escolher qual é a alternativa certa. Aí tem o menos, tem a vezes, e tem o mais e o divisão. Aparece também a Playtime. Esse cara aqui que eu não aparece o bully, mas eu decidi fazer o bully nesse universo, que é desse jeito. Aqui é que dá pra ver que é tão fiel, porque fica vermelho tudo, mas lembrando que em cena de terror o Marco não morre. A Bela aparece, né? Porque ela tem que ter uma aparição, né? A Bela tava quase sendo esquecida. Aí depois a Bela começa a futucar o balde e o Marco chuta bem nas, né, do balde. E depois eles viram amigos após o diretor brigar, né? Que ele descobriu a verdade. Aqui, ó, aparece o cachorro do Marcos. E do Marco também. O Marco, ele até que foi bonitinho com o cachorro. Só menos do Marcos, que foi muito ruim com o cachorro. Ou seja, o Marco é uma versão bem mais melhor que o Marcos, né? Porque falaram que o Marco é um irmão do né? Mas não, ele é um personagem muito melhor que o Marcos. Lembrando, ele pode ser muito bom. Ele não é mau. Ele é muito amigo. Ele não... Ele ajuda os outros. Mais do que o Marcos, né? Que não quer ajudar às vezes. Mas depois o Marcos literalmente ajuda, né? Que aparece o Pablo. Não o Pablo lá dos Backyardigans. Eu não queria... esse daqui é o olho negro virando o olho limpo. E pra quem não sabe, o olho negro é inspirado no Capitão Feio. Que é a volta da casa mal assombrada, que existe no módulo 1. E a volta da bruxa, que também apareceu no módulo 1. E tem o Pompires com a nova vida. Um caldeirão com vida. O Bola de Neve sendo preso. O mágico que eu tinha interpretado num show de mágica, eu decidi colocar pra ser o pai dela e brigando com ela, né? Ó, até tem uma padaria, né? Porque tem um... Eu vou falar a verdade. Existe uma casa que falam que é mal assombrada, né? Lá lá na outra cidade. Que tem uma casa e tem uma padaria lá. E aí falam que aquela casa é mal assombrada. Aí eu decidi fazer essa referência. Né, ó, aqui ó, a Bela tentando ser importante, né? Ela já é muito importante, ela até mesmo ajudou o Bola de Neve, né? Que ele é muito pequenininho, né? E dá pra ver que o Bola de Neve, gente, é do mesmo tamanho que ele tem quase o mesmo tamanho. O Chico aparecendo toda vez, esse Chico só aparece toda vez. O quadrinho da volta do Sapinho volta a ser o protagonista, o Jimmy aparecendo de novo. E pra quem não sabe, gente, o Sapinho era pra ser literalmente o protagonista e não o Jimmy. Mas eu decidi fazer um desenho, um quadrinho dele de novo, né? Ele voltar a ser o protagonista. Os bonecos do Marcos, o Coelhinho e o Sapinho. Não o outro lá. Aí tem um caminhão de lixo, que eu tenho ele. Ele aparece todo o cenário do Marcos lá do quadrinho do clássico. Né, eles tentam pegar, até aparece a moto malvada. Que eles dão uma lição. Aqui aparece outra vez o pai do Pedro. E não tem essa. E para desmentir aquela teoria que o Pedro é órfão, junto com a irmã. Porque também a mãe é mencionada, só ela não aparece. Ela não aparece muito. A volta do Paçoca, não o Paçoca da Turma do Tudão, esse daqui. Aí tem uma referência àquele soldado com trauma, né? É isso. Um episódio onde a bruxa aparece para ser uma boss fight, mas dessa vez é o Marco que luta contra ela. Porque, né, o Marco tá usando a roupa do Marco Calça Quadrada. Aparece todos os personagens clássicos que apareceram, e aparece todos. O Bruno não teve muito destaque. Aí o final é eles se despedindo. O Marco também, ele ajuda a bruxa, né? Porque eu nunca ia fazer assim uma história onde a bruxa se ferra. Eu decidi fazer que ela vira do bem, vira amiga deles, né? E me acabou. E também temos um anúncio que nós teremos um quadrinho do Marco nesse ano. O primeiro quadrinho spin-off. Esse for o módulo 4 e é ao vivo a todos os públicos, já que os dois módulos são para menores de 10 e um é para todos os públicos. É isso, tchau.